Pai do Senhor a todos que estão aqui presentes, amém? Nós vamos começar então a segunda aula do nosso curso de obreiros e diáconos. Então, sejam bem-vindos. Quem está vindo aqui hoje é a Raila, né? O diácono Adailton, diaconisa Luísa, e ficamos felizes com todos que estão participando dessa aula. Quero orar apresentando esse trabalho em nome de Jesus, para que Deus nos conduza durante também essa gravação, para quem vai nos acompanhar depois, e que Deus possa nos dar a graça e a direção desse trabalho em nome de Jesus. Senhor, eu confio em Ti, meu Deus, e Te agradeço por esta oportunidade. Somos falhos e pecadores, mas é no Teu sangue que obtemos perdão, que obtemos, meu Deus, a condição e a capacidade, meu Pai, de poder fazer a Tua obra. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Rafael, só fecha o portão lá comigo, por favor. A chave aqui, ó. Os irmãos podem sentar. Bem-vindos ao curso de obreiros e diáconos 2022. E hoje, irmãos, nós vamos primeiramente falar um pouco daquilo que nós fizemos ontem. Ontem nós falamos sobre a vida pessoal do obreiro e os seus relacionamentos. Nós mostramos, irmãos, a importância do obreiro fora da igreja, né? Ou seja, no contexto da sua vida pessoal, como ele é como esposo ou esposa, como um pai, como um filho, né? Como um empregado, como um patrão, o seu convívio na sociedade, o seu convívio com as pessoas da vizinhança, enfim. Nós tratamos, irmãos, algumas qualidades que o obreiro precisa ter, porque ele é um exemplo, né? A partir do momento que você se torna um obreiro, é importante a gente entender, um obreiro, um diácono, uma diaconisa, é um privilégio, irmãos, extraordinário, a gente ser chamado para a gente poder prestar um serviço, não ao homem, mas um serviço a quem? A Deus. É claro que nesse serviço que fazemos a Deus, nós trabalhamos em prol dos homens, mas não é dos homens que vem a nossa recompensa. A nossa recompensa vem de quem? A nossa recompensa vem do Senhor. Então, nisso você passa então a ser observado, a ser um modelo, a ser um exemplo para as pessoas. E tem algumas coisas que, se o obreiro não ficar atento, obviamente ele perde a sua credibilidade. E assim, irmãos, um obreiro, até mesmo um pastor, um líder, né, uma pessoa que tem uma representatividade no campo social, até mesmo na política, por exemplo, uma pessoa que perde a sua credibilidade, é difícil, né, dela conduzir um trabalho, dela conduzir um departamento de onde ela trabalha, porque sem a credibilidade, irmãos, é difícil a gente trabalhar, especialmente na obra de Deus, porque a gente lidar com pessoas. Então, por isso, nós tratamos coisas importantes, resumidamente, dentro da aula passada, inclusive está gravado no vídeo anterior. Hoje, nós iremos tratar, irmãos, a partir de hoje, melhor dizendo, sobre o obreiro a serviço de Deus em sua igreja. Nós somos obreiros que trabalhamos na obra do Senhor, na obra de Deus. Mas Deus, obviamente, Ele nos deu uma igreja, Ele nos deu uma congregação para, junto com aquelas pessoas, nós podemos trabalhar de maneira organizada. Era assim na Bíblia. Na Bíblia não tinha, por exemplo, a igreja dos Efésios, de Tessalônica, enfim, não tinha, né, a igreja de Laodiceia era uma, a igreja de Sardes, de Esmirna. Então, irmãos, cada igreja tinha um líder, tinha um pastor, tinha um corpo de obreiros. A obra de Deus, ela é organizada, ela tem uma organização, ela tem uma ordem, exatamente para que se atinja os objetivos espirituais que Deus quer que seja atingido. E nisso, se a gente pudesse pegar um versículo, a gente pegaria um versículo que está ali em 1 Coríntios capítulo 14, não me lembro exatamente o versículo, mas é aquele texto conhecido, né? Que o Espírito de Deus, ele opera numa igreja que trabalha com ordem e decência, com ordem e decência. Então, essa aula, irmãos, nós iremos trabalhar em duas partes. Nós iremos entender o que o obreiro faz, qual é a sua função, o que ele tem que realizar. Quando eu falo obreiro, lembrando que é obreiro, obreiras, diáconos e diaconisas, né? Qual é a sua função, qual é o seu papel dentro da igreja, né? Vamos dizer assim,
a serviço da igreja, mesmo fora do momento de culto, nós vamos ver que tem todo um trabalho que o obreiro ele deve aprender, deve desenvolver, como ele se relaciona, que tipo de pessoas, cada tipo de pessoa, como é que ele pode agir, como é que ele vai fazer, certo? Então isso que nós iremos aprender na aula de hoje. Então, lembrando que sobre o obreiro a serviço de Deus na sua igreja, nós iremos trabalhar duas aulas. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos tratar de 4 temas, né? Nós vamos mostrar a importância do obreiro antes do culto. O trabalho do obreiro não começa apenas quando o culto inicia, mas antes do culto começar, o bom obreiro, o obreiro aprovado, ele sabe que ele tem uma função antes do culto. Durante o culto, né? A gente vem primeiramente com o objetivo de quê? De cultuar a Deus. Esse é o propósito principal de cada membro de uma igreja. O obreiro ele vem com 2 objetivos. O primeiro é de cultuar a Deus e de proporcionar um ambiente, favorável para que os demais irmãos estejam o quê? Cultuando ao Senhor. Quem é responsável para que a igreja se mantenha em ordem, de modo que os membros possam cultuar ao Senhor, é quem? São os obreiros, certo? E nós vamos ver algumas coisas interessantes que acontece, que o obreiro deve estar atento no decorrer do culto, no momento então que o culto está acontecendo. E vamos ver então também qual é o trabalho do obreiro, da obreira, do diácono, da diaconisa, quando termina o culto, né? Quando o pastor dá a bênção apostólica, o que o obreiro tem que fazer? Sai voado, ser o primeiro a ir embora, fazer igual alguns irmãos ficam ali na portaria ali, né? Já no portãozinho, né? Recebendo a bênção apostólica, pronto, vaza embora. O obreiro, ele tem que entender que o seu pensamento tem que ser diferente, certo, irmãos? Ele não termina de ser obreiro assim que termina o culto. Ele continua tendo funções importantes que, assim, se ele não estiver atento, ele pode deixar a obra numa situação até meio difícil. A gente vai comentar algumas coisas aqui. E nós vamos então entrar sobre o assunto muito importante, irmãos, que o obreiro deve estar atento, sobre como a gente deve se relacionar com diversos tipos de pessoas, desde o visitante aos membros em geral, né? Enfim, há diversos tipos diferentes de pessoas que vão surgir no decorrer do culto. Os obreiros, vamos dizer assim, eles têm que ter o mínimo preparo possível para lidar com as situações que possam acontecer, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar do obreiro, irmãos, antes de iniciar o culto. O serviço do obreiro, ele começa antes de começar o culto, como nós falamos, né? Antes de começar o culto, o obreiro, ele precisa entender que ele já começa a trabalhar. Por isso o obreiro, irmãos, ele tem que ser a pessoa mais pontual da igreja tem que ser o obreiro. E, pastor, e a pessoa que trabalha no decorrer da semana, que às vezes já vem, a gente entende a situação de cada um, sabe, irmãos? Então, é claro que por isso que é bom ter muitos obreiros, porque alguns, vão chegar um pouco mais tarde por causa do trabalho, né? Enfim, às vezes vai ter dias que a pessoa vai ter que sair mais cedo, entendeu? Mas nos dias que você tiver condições, principalmente naquele dia que você vai estar de folga, principalmente no domingo, é o dia que os obreiros, eles devem mais se prepararem para chegar mais cedo, né? É como, por exemplo, os tocadores. Os tocadores, eles são, vamos dizer assim, obreiros do louvor. Então, eles não podem chegar na hora do culto, não é verdade? É como, por exemplo, os meninos aqui fazem aqui na igreja. No dia que eles vão tocar, chega ali uns 20 minutos antes, às vezes até meia hora antes, dependendo do que acontece, até 10 minutos antes, com o pessoal que vão louvar, para verificar como estão todas as coisas, para fazer os ajustes finais, né? Para não correr nenhum empecilho, para quando exatamente começar o culto, já está tudo pronto e tudo andar, né? Assim, nos conforme se espera.
né? O obreiro, ele também precisa chegar na igreja. Chegar na igreja para quê? Para poder, primeiramente, irmãos, preparar o ambiente espiritual. A gente tem que lembrar, irmãos, que primeiramente, quando nós entramos aqui na igreja, nós temos que ver que há um inimigo espiritual querendo atrapalhar a nossa adoração, ou pelo menos querendo atrapalhar a adoração daqueles que são mais frágeis na fé. Enfim, ele está tentando aonde ele puder bagunçar, agir, ele vai tentar agir, certo? Então, o que precisa acontecer? O obreiro, ele tem que estar atento a questões espirituais e a questões do mundo físico também. E nós vamos começar a tratar isso direitinho a partir de agora, né? O obreiro a serviço do reino de Deus, a serviço da sua igreja, né? Ele começa antes do culto começar o seu trabalho. Então, primeiro, é necessário verificar se o templo está em condições adequadas para receber os irmãos. Como assim, pastor? Vamos supor, esse tempo de chuva, por exemplo, né? Esse tempo de chuva, às vezes dá aquela chuva forte, às vezes, por mais que a igreja foi limpa, enfim, está toda aquela situação, às vezes quando chega, né, você que é obreiro, chega mais cedo, de repente você vai olhar ali atrás, na janela, de repente, alguém foi lá, aliás, a chuva bateu ali na janela, ou a janela estava aberta, enfim, alagou uma parte da igreja. O que acontece? Você chegando antes, você já pode ver, já pode correr e fazer o quê? Providenciar um rodo, ir lá correr, né? Tirar aquela água ali rapidinho, né? Vamos supor, às vezes já aconteceu, né? Hoje não acontece mais porque, por exemplo, o vizinho já até cortou a árvore que tinha aqui, mas tinha uma árvore aqui que, assim, tinha dia que batia aquele vento forte, bem antes de começar o culto. O corredor enchia de folhas, né? Aquela época que, mais de outono, que as folhas começam a sair, brigadão. O que acontece? Aí enchia de folhas, né? O que acontece? O obreiro olhando ali, ele já tira um excesso e tal, né? Já coloca no lugar. Às vezes, o que acontece? Ele percebe que alguma coisa ali, enfim, tem alguma coisa ali que jogaram ali no meio ali dos locais onde as pessoas passam, transitam, que pode machucar uma criança, né? Enfim, ele vai olhar situações que pode correr risco na segurança das pessoas andar, se locomover, e ele já vai olhar e já vai o quê? Antecipar aquele problema, já vai procurar o quê? Uma solução. Por isso que os obreiros, irmãos, devem chegar antes, para quê? Exatamente para ajudar a observar algumas situações diferentes, que muitas das vezes, irmãos, só acontece perto da hora do culto começar. Tem coisas que é impressionante, só acontece próximo da hora do culto começar. Às vezes o som está arrumado, está tudo arrumado, a luz está arrumada e tal, sei lá o que acontece, né? Vem e joga uma pedra de lá de fora, quebra um vidro e tal, enfim. O obreiro, ele chegando antes, ele já olha, opa, jogaram uma pedra, tem um vidro, tem alguma coisa aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar daqui desse ambiente, pode passar uma criança, pisar, né? Enfim, alguma coisa, né? Sei lá, caiu uma telha, caiu um pedaço de pau ali de madeira, enfim, alguma coisa ali está correndo risco. O obreiro viu, porque chegou mais cedo, já antecipou aquela situação, e o que ele vai fazer? Vai ajudar a resolver o problema. Então, por isso que o trabalho do obreiro, ele precisa começar antes do culto, para ver se o ambiente da igreja está em condições de receber os irmãos, certo? Segundo, verificar as áreas de circulação dentro e fora da igreja e solucionar problemas. Foi o que eu acabei de apontar, né? No corredor, na igreja, qual foi a questão da água, tirou tudo ali certinho, né? Você já está resolvendo o problema. Verificar os aparelhos de som, instalações, utensílios do templo e órgãos anexos. Se o obreiro puder, resolva o problema. Em algumas situações é necessário que às vezes uma orientação do pastor, né? Vamos supor,
mexer em alguma coisa, pastor, isso aqui dá para resolver desse jeito e tal, se for uma coisa um pouco mais complexa, e aí a gente conversando certinho, a gente vê o que pode ser pelo menos resolvido na hora e pronto. Às vezes você chega ali no banheiro, às vezes, sabe, sei lá, uma caixa estoura, tem um trem lá que está soltando o tempo todo, enfim, você olhando e vendo, né, o que acontece? Você já vai poder ajudar a trazer alguma solução. Igual tem o irmão do som. O irmão do som é o que liga o som, é o que mexe, mas nem sempre ele vai chegar cedo, nem sempre ele vai conseguir às vezes vir ao culto. Estando outros obreiros, ele mexe, ele já dá uma olhada, já vê como é que está a situação ali, bota para funcionar, ou então já providencia, né? Pastor, fulano, alguém que está dirigindo, olha, o som ainda não foi ligado, e aí? Quer dizer, os obreiros é que vão poder ajudar em todas essas situações. Quer dizer, tem coisas que às vezes você não dá conta de fazer ou não pode fazer, mas aí você já pode ligar outra pessoa, para a pessoa mais responsável, perguntar já, entendeu? Procurar uma providência para que aquela situação seja melhor resolvida, né? Enfim, chegou, você pode abrir a porta, pode ligar a luz, pode orar aqui, orando a Deus, apresentando as pessoas que estão chegando. Todos esses trabalhos, irmãos, são trabalhos de obreiros e obreiras da casa do Senhor. Amém? Então, por isso que é importante os obreiros entenderem que o nosso trabalho começa antes do culto começar. Principalmente nos dias, vamos dizer, em que o tempo está mais ruim, o tempo está mais difícil, mais feio, que muitas vezes é aquele dia, já está chovendo tanto, o povo vai chegar mais tarde, né? Então vou chegar também. Opa, você como obreiro, é o dia que você mais tem que pensar, eu tenho que chegar mais cedo, porque talvez vai ser o dia que, assim, os que mais trabalham na obra vão ter mais impedimento, e talvez vai ser o dia que a obra do meu Deus mais vai precisar de mim. Você não deve pensar simplesmente, é o dia que talvez os irmãos da igreja vai mais precisar de mim, não. É o dia que a obra do teu Deus mais pode precisar de você. É esses dias difíceis, irmãos, onde acontecem muitos imprevistos, né? Então, pense nisso, porque às vezes só a tua presença aqui, né, dando apoio de alguma forma, ou podendo ficar aqui enquanto alguém vai sair para resolver alguma coisa em relação à igreja, vai ser importante. Porque acontece, irmãos, muitas das vezes, de irmãos que são acostumados a vir, chegar mais cedo na igreja, que às vezes a gente confia nesses irmãos, às vezes ele vai precisar buscar alguém, evangelizou, combinou de buscar alguém para trazer no culto, e às vezes ele vai chegar lá, a pessoa vai enrolar, e por conta disso ele não vai chegar mais cedo. Mas todos os obreiros têm a consciência que eles têm que chegar antes, né, e ir ali fazer o seu papel. A obra de Deus, ela nunca vai passar por perrengues, né? Ela nunca vai passar por situações difíceis. Amém, meus irmãos? Então, entenderam a importância da pontualidade? Entendeu a importância que você tem de sempre chegar mais cedo para ver o que a obra está precisando ali, no que você pode contribuir. Então, esse é o primeiro ponto que um obreiro deve mentalizar dentro do exercício da obra de Deus. Agora, e o trabalho do obreiro durante o culto? O que o obreiro deve fazer quando o culto começar? Primeiro, o obreiro, irmãos, ele deve estar o quê? Ele deve estar atento ao que acontece durante o culto. É óbvio, irmãos, que a gente entende que há situações que nós, como seres humanos, não vamos estar muito bem, vamos estar num dia que às vezes é de saúde, você está vindo mesmo só pela misericórdia, pelo amor que você tem da obra, mas tudo o que é, vamos dizer, conversado, né, explicado, fica melhor para se compreender. A gente entende a situação de cada pessoa, certo? De cada obreiro. Às vezes o obreiro vai estar aqui mesmo só para estar ali, sentado no banco, não está bem de saúde, quer estar ali só para contribuir, só para participar do culto. Mas não estando nessas circunstâncias, nessas situações, irmãos, nós temos que entender que o obreiro, ele precisa estar atento ao que acontece no culto. Ele precisa não somente estar atento em receber, né, aquilo que está sendo transmitido por Deus no culto, mas também ele deve estar com os olhos no pastor e com os olhos na igreja. Então o obreiro tem que ter atenção a três coisas.
Vamos lá? Quais são as 3 coisas? Ele tem que estar com a atenção, com seus olhos, primeiramente ligado em Deus, no pastor e na igreja. No pastor por quê? Porque se acontecer alguma coisa, o pastor precisar de um obreiro na hora para alguma coisa, você olha, o pastor já vai dar um sinal para você, ou o ministro, ou quem quer que seja que estiver ali dirigindo aquele trabalho. Então você estando desatento, como é que vai haver comunicação? Então tem que estar atento, né? E atento às situações que ocorrer na igreja. Você vê alguma coisa estranha, você vê algum menino que às vezes está subindo aqui e a mãe às vezes não consegue segurar o menino, e você sabe que o menino ali, muitas vezes, Deus me livre, o menino às vezes vai subir, cai de mau jeito e cai de costas e mete a cabeça no chão. Quer dizer, são situações que a gente prevê, né, o possível perigo, e já antecipa o que? As necessidades, já antecipa para evitar alguma coisa, porque a gente sabe que o diabo é sujo, irmãos, e ele age. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos, não podemos estar dormindo, desapercebidos durante o exercício da obra de Deus. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que o obreiro, no decorrer do culto, ele deve estar atento? Principalmente os que tiver no dia da escala. Você, quando tiver no dia da sua escala, que agora, pelo menos aqui na igreja, nós estamos começando a trabalhar com escalas, né? O que acontece? No dia da sua escala, é o dia que você tem que ter 100% atento. 100% atento. Primeira coisa que você tem que estar atento. Tem que estar atento para recepcionar os irmãos e visitantes com carinho e educação. E isso não serve só para quem vai estar na portaria, mas serve para todos os irmãos em geral. Você às vezes que toca, está ali tudo, vê uma pessoa diferente, passou ali, cumprimenta, fala, né? Principalmente, irmãos, aquelas pessoas que a gente percebe que tem uma dificuldade maior de vir para a igreja, aquelas pessoas que a gente já conhece o histórico e sabe que emocionalmente são pessoas mais fragilizadas, são pessoas assim que, sabe, elas demonstram ter uma carência maior por afeto, pela atenção dos irmãos. Então essas pessoas, as pessoas que dentro da igreja a gente tem que tentar trazer uma maior demonstração de afeto e carinho para elas. Tem pessoas não, que já são mais tranquilas, já são mais maduras, mas essas pessoas a gente tem que dar uma atenção especial, principalmente os idosos, né? Tem muitos idosos, muitas pessoas que às vezes têm um lar difícil, um lar destruído, e a pessoa, ela fica feliz de vir na igreja, porque aqui ela se sente amada, porque tem aqui tem pessoas que olham para ela diferente, que conversa com ela com um tom diferente, que dá um abraço nela. Tem pessoas que às vezes só vai encontrar um abraço de alguém, aonde? Aqui dentro da igreja. E quem é o responsável por fazer isso? São os obreiros, né? Então o obreiro não pode cumprimentar e só gastar muito tempo ali, só com as pessoas que ele já tem aquela amizade, aquela coisa. Não, chega um pouquinho antes, né? Vai ali, fala com um, fala, opa, tem tempo que eu não falo com aquele irmão, com aquela irmã, vai lá, dá um abraço, cumprimento, você entendeu? Então a gente tem que ter isso, sabe? A gente tem que ter um pouco disso, porque, querendo ou não, irmãos, pessoas às vezes, elas até saem chateadas quando assim, elas não recebem um cumprimento, não recebem um abraço, porque para a gente é uma coisa normal, mas para eles aquilo é tão importante, entendeu? E a gente tem que entender, irmãos, que tem pessoas que são assim mesmo, são mais fragilizados mesmo emocionalmente, e Deus trouxe eles, foi para que nós pudéssemos cuidar deles, entendeu? E principalmente, repito, aqueles que estão chegando, os visitantes, quanto os membros também. A gente não pode só demonstrar amor e carinho para quem está chegando e esquecer os que já aceitaram Jesus, que já estão aqui, não. Esses é que nós temos que também demonstrar carinho, amor para eles, afeto a eles, né? Mas os visitantes, irmãos, tem visitantes que, dependendo, ele só vai chegar na igreja ali só uma vez. Se ele entrar com uma pessoa invisível, só um falar com ele, né? Talvez ele se sinta invisível. E eu sei que muitos irmãos aqui têm, ou já tiveram, pelo menos alguns aqui, uma experiência em algum lugar assim, onde você entra no local como uma pessoa invisível e você sai como uma pessoa invisível. Agora, isso acontecer no contexto da igreja
É assim, é frustrante, sabe? É frustrante. E graças a Deus, pelo menos a nossa igreja, nesse quesito, ela tem essa qualidade. Mas eu sei que ela pode melhorar. Imagina um visitante chegando. Tem quantas pessoas aqui agora, né? Vamos colocar umas 15, 20 pessoas. Já pensou se essas 15 ou 20 pessoas chegar lá e cumprimentar aquele visitante? Quantos obreiros nós temos aqui? Temos 10 obreiros naquele culto, 5 obreiros naquele culto. Mas o obreiro chega, cumprimenta aquela pessoa, fala com aquela pessoa. Entendeu? Quer dizer, você já vai estar fazendo a obra de Deus durante o culto. Está entendendo? Então, isso é importante. Isso talvez vai ser um diferencial muito grande na vida daquela pessoa que está chegando, daquela pessoa que está entrando. Seja ela visitante ou seja ela um membro que às vezes está saindo de casa, né? Talvez está sendo o pior dia da vida dela, o mundo está caindo na vida dela, você está olhando, você não sabe nem o que está acontecendo, mas através do teu abraço, ela vai sentir o abraço de Cristo na vida dela. Nós temos que demonstrar isso como obreiros do Senhor. Amém, meus irmãos? Até os irmãos estão compreendendo, sim ou não? Sim. É difícil de compreender isso aqui? Não. É aceitável o que eu estou dizendo? É, né? E é possível nós fazermos? Certo. Isso que é o mais importante, né? Glória a Deus. Então vamos lá. O obreiro fazendo a obra de Deus durante o culto, além de recepcionar os irmãos com educação, com carinho e os visitantes, como eu falei, ele precisa também ajudar na coleta, levantamento de ofertas, dízimos, conforme a sua escala, né? E no caso, se ele não estiver ali na escala e percebendo que está faltando alguém, ele já tem que se predispor. E a gente mesmo é que se organiza nesse sentido, né? A gente, por exemplo, viu ali, hoje é fulano e ciclano que é para colher os dias nas ofertas, ele não veio, mas eu estou aqui, eu sou obreiro, então vou ver aqui se, né, na hora, quem é a irmã que está mais responsável no dia, deixa eu perguntar aqui, para mim ver, né, se tem algum problema, se eu vou lá, se eu colho. O que eu não posso é não me dispor, eu preciso o quê? Me dispor a fazer o quê? O trabalho de realizar a obra do Senhor, certo? Terceiro ponto, ajudar na conservação do templo, das instalações e fiscalizar o funcionamento de aparelhos sanitários, de som e outros, e havendo a necessidade, o obreiro pode resolver o problema que surgir, limpar e arrumar e etc. Então, foi um pouco do que eu já falei, mas é igual eu falo, irmãos, sempre, principalmente dia de congresso, irmãos, há um movimento muito grande de pessoas, é necessário que sempre as obreiras vão lá, dar uma olhada lá como é que está o banheiro, né? Às vezes, menino chega, vai lá para dentro, ou menino ou adolescente, não sei, às vezes chega uma pessoa meio desregulada da cabeça, vai lá, pega ali um detergente, joga ali tudo, faz aquela bagaceira, faz... Vocês irmãos já viram isso acontecer, mas às vezes tem situações que é isso, às vezes a pessoa usa o banheiro, não dá aquela descarga, você é obreiro vir lá, né? Deixa eu cuidar, deixa eu zelar. Por quê? Porque, irmãos, é um dever nosso a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance no culto. Às vezes lá no banheiro das mulheres, alguém puxou a caixa muito forte e está descendo a água direto sem parar. Às vezes acontece. Opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Depois comunicar, avisar o obreiro se for a questão, se uma caixa lá caiu, sei lá, alguma coisa estragou, fala com o obreiro ali rapidinho, né? Fica ali dando suporte, auxílio. Lá também do mesmo jeito, né? O obreiro viu, opa, vamos tentar resolver, opa, não estou dando conta aqui sozinho, vou chamar outro, vamos resolver aqui o problema aqui. Enfim, o que a gente tem que entender é que, havendo problemas, nós temos que resolver. E não apenas procurar resolver, mas o que você não puder resolver, você simplesmente não pode deixar o problema ali e ir embora, como se aquilo não tivesse acontecendo. Você tem que ver, você tem que observar, você tem que olhar para aquilo e avisar, opa, aqui tem alguma coisa acontecendo errado aqui. Ir lá nas dependências, na parte física, e tentar ver para que o problema ele seja
resolvido. Amém, irmãos? Então, sempre estejam atentos, principalmente em festa, principalmente nesses momentos, né? Vamos tentar aí ver essas questões aí para a gente poder deixar um ambiente da igreja o mais agradável possível no decorrer do culto, certo? Pronto, feita essa parte, vamos então falar ainda do trabalho do obreiro durante o culto, que ele precisa fiscalizar no horário de culto, a segurança do tempo, né, como nós falamos, não vou me repetir nisso, mas também de veículos estacionados nas imediações pertencentes ao povo congregado. Sempre o irmão ou outro que está lá fora, entendeu? Está no seu dia da escala, dá uma olhadinha um pouquinho lá fora como é que está o movimento. Às vezes chega ali um indivíduo ali, entendeu? Querendo ali arrombar um carro, ver se tem alguma coisa. Volta e meia a gente não vê pedintes vindo aqui na igreja, circulando, querendo alguma coisa. O cara, para estourar a maçaneta do carro ali, para arrombar uma porta ali, para levar alguma coisa, ali é 2 tempos. O cara não quer nem saber o prejuízo que ele vai dar. E também ele está muito interessado se o que ele vai pegar é algo de muito valor. Às vezes a ânsia pela droga faz o cara deixar um prejuízo muito grande por causa de uma coisa pequena. Então o cara vai lá e... Agora você estando ali perto, observando, sempre estando ali, dando uma voltinha, quer dizer, você já inibe a pessoa. E se você percebeu aí que você já vai ficar atento, né? Então sempre a gente tem que estar observando essas situações, né? Sempre um obreiro estando aqui por perto, observar, entendeu? O movimento ali. Você está na portaria, está entrando uma criança e de repente a criança está indo sozinha, porque tem pais que infelizmente são descuidados, e às vezes não é nem o pai que é descuidado, às vezes o pai está concentrado, a criança vai lá e dá uma fugida, aí vem aquela pessoa, aquele visitante que você não conhece, até mesmo aquele irmão também, né? Enfim, vaza. Toda vez que vai uma criança, ele dá uma disfarçada e vai junto, sempre vai lá dar uma disfarçada, entendeu? Vê lá, vai estar em 2 meninos juntos, né? 2 crianças juntas, sempre procura ir junto, então conversa, não, vai um, vai outro, enfim, a gente tem que tomar alguns cuidados, certo, irmãos? Tem que tomar alguns cuidados que a gente, é obra de Deus, a gente tem que ficar atento, entendeu? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre questões assim de crianças, questões relacionadas a isso, para os irmãos entenderem, e que a gente precisa, na realidade, estar atento, certo, irmãos? Igual quem está na portaria mesmo, às vezes o pai, a mãe, deixa a criança ir lá para fora. O que a gente tem que fazer? Vamos olhar agorinha, para a gente poder saber como a gente vai lidar com cada um desses casos, certo? Mas, continuando aqui, no decorrer do culto, o obreiro deve cooperar na ordem do culto, prestando assistência às pessoas que vem ao templo, né? Enfim, alguém precisou de alguma coisa, alguém passou mal, quem é que está mais ali, vamos dizer, dando assistência em primeira mão, são os obreiros, né? Alguma coisa está acontecendo errado, os obreiros são as primeiras pessoas que vão lá, faz aquela primeira oração, dá aquela primeira ajuda. Tem coisas que o obreiro mesmo resolve sem precisar chamar o pastor, só coisas que são um pouco mais complexas, um pouco mais complicados, aí sim, você chama o pastor, mas tem muita coisa que a gente mesmo consegue resolver ali, você mesmo ali ora, você mesmo ali conversa com a pessoa, você mesmo ali resolve o problema com a pessoa, certo? E quando o ministro orar por alguém, o obreiro precisa estar por perto para auxiliar, isso durante o culto. Durante o culto, vem uma mulher aqui, sei lá, aceitar Jesus, a gente vai orar. Sempre vem uma mulher aceitar Jesus, as ovelhas têm que acompanhar. Veio um homem aqui aceitar Jesus, obreiros devem vir e devem acompanhar. Irmãos, devem acompanhar. Porque tem casos que a gente, só de colocar a mão, a pessoa está tão carregada de demônio, você não sabe, você não tem olhos espirituais ali para ver os demônios na vida da pessoa, sabe? Você já tem que ir junto. Então, às vezes, só de colocar as mãos, a pessoa vai lá e... Você entendeu? Tem que ter uma pessoa junto para dar uma força, para pelo menos ali, né, mostrar aquela presença, a pessoa não ficar aí
também sozinha, sabe? Veio pessoas aqui na frente para aceitar Jesus, repito, obreira ou obreiro, dependendo de quem for. Se for homem, vem os obreiros, se for mulher, vem as obreiras. Ou se a pessoa às vezes pedir uma oração ali, uma enfermidade, ou for um culto de libertação que a gente estiver orando, né, ali, enfim, pelos enfermos, sempre obreiros e obreiras devem estar atentos, com os olhos abertos, observando o que está acontecendo na igreja, para poder ali dar assistência, se por acaso for precisar. Certinho? Os irmãos entenderam? É difícil? Não. Oração de libertação, irmãos obreiros e obreiras. Sempre a gente costuma orar de olhos abertos. Às vezes eu estou orando aqui, irmãos, eu estou assim, ó, parecendo que eu estou com o olho fechado. Às vezes fecha um pouquinho, mas sempre eu estou assim, ó, estou assim, ó, meu olho aqui, eu estou vendo o que está acontecendo, entendeu? E às vezes eu oro, com os olhos assim para baixo, mas a minha visão periférica a gente vê um pouco do que está ocorrendo aqui, sabe? Então o obreiro tem que ter um pouco disso. Jamais, em momento nenhum, o obreiro vai, irmão, ora aqui por mim. Você vai orar com o olhão fechado. Não, você tem que orar de olho aberto, observando a pessoa. Às vezes a pessoa passa mal, igual eu falei, às vezes a pessoa está com uma seta maligna e você começa a orar, e naquela seta maligna a pessoa começa a passar mal, tipo, cai no chão. Você não está vendo. Você vê não, você começou a ver a pessoa passar mal, você, sei lá, entendeu? Você pode de alguma forma tentar acolher, segurar a pessoa ali, enfim. Você tem que estar fazendo as coisas com os olhos abertos, certo? Oração de olhos abertos. Isso, e observando também, ministro orou, obreiro perto ali, para poder dar o suporte. Vamos agora, irmãos, falar do obreiro ao término do culto. Como eu falei, terminou? Vazou, quando vai ver, opa, cadê o fulano já? Vazou. Não pode. Você tem que observar, principalmente naqueles dias que tem muitos movimentos, ou naqueles dias que vem poucos obreiros. Por exemplo, culto de libertação quinta-feira é o dia que mais precisa de obreiros, mas devido ao trabalho, essas questões, é o dia que menos a gente tem obreiros. Já teve quinta-feira que deu estar sozinho, né? Ou estar só com um obreiro. Na maioria das vezes eu estou com 1 ou 2 obreiros. Então, os que tiverem, tem que estar atento, que é o dia que você mais precisa estar atento ao serviço do Senhor. Correto? Então, o obreiro ele tem que ter a consciência, ele tem que estar consciente. Não deve sair correndo da igreja quando terminar, mas se dispor ao que precisar de você. Certo, senhores? Então vamos lá. O que pode precisar do obreiro? E aí tem algumas coisas que parecem ser simples, mas que quando a gente pratica no decorrer do culto, faz uma diferença muito grande. Certo? É tão simples que às vezes a gente não faz. E por a gente não fazer, a gente deixa de causar um impacto positivo na vida de muitas pessoas, certo? Então, nós falamos que na chegada você recebe membros, você recebe os irmãos, né? Na chegada, no decorrer do culto, você vê a pessoa chegando, você, sei lá, pega na mão, ô irmão, tal, né? Pai do Senhor, muito bom você estar aqui. E na hora dessa pessoa ir embora, como é que o obreiro faz? Irmãos, a cumprimentar mesmo a pessoa, né? Como eu falei, especialmente aqueles que percebemos que frequentam pouco a igreja ou que já demonstram ter assim uma carência maior, uma fragilidade emocional maior. Esses nós damos sim uma atenção especial. Na verdade, a própria Bíblia nos ensina, né, dessa forma. Então, com os visitantes, o que você tem que fazer? Você tem que agradecer os visitantes pela visita e convidá-los ao próximo culto. Então vamos primeiro falar do visitante. O visitante veio, você já cumprimentou. Obviamente, toda vez que você vê uma pessoa diferente, eu acho que assim, o obreiro ele deve ter pelo menos isso em mente. Tem uma pessoa diferente que eu não vi, no mínimo eu vou cumprimentar, né? A pessoa está indo embora, os obreiros, irmãos, eles têm que correr lá para trás. Você entendeu? Eles devem ser os primeiros
a correr e ir lá para o fundo da igreja. Por quê? Porque normalmente o pastor está descendo aqui para falar com os visitantes e a gente não consegue falar com os visitantes. Porque vem o irmão, para aqui, o outro já conta o problema e às vezes a gente fica preso aqui. Os obreiros não, irmãos, está próximo de terminar o culto, você já prepara para você ir lá para a porta. Para quê? Para você cumprimentar os irmãos. Você entendeu? Vocês viram, estão lá na porta, né? O Genildo, as irmãs que estão na escala, principalmente, já vão ali para a porta, já fecha ali na porta. Não é para ir embora não, para cumprimentar os irmãos que estão indo embora, especialmente os visitantes. Como é que você vai fazer? Você olha para aquele visitante, Pai do Senhor, meu irmão, olha, agradeço por você ter nos feito essa visita, viu? Volte sempre, né? Seja bem-vindo. Olha, nós temos o próximo culto na terça-feira, vem na terça-feira, tem uma campanha boa, amém? Amém. Aí o outro já chega, né? Amém, ô irmão, foi tão bom ter você aqui com a gente, né? Sua presença nos alegrou muito, né? O outro, irmão, obrigado por você ter vindo hoje. Rapaz, 2 ou 3 obreiros, 4 obreiros, chegar dessa forma na pessoa, essa pessoa, né? Às vezes ela tinha até uma imagem ruim do evangelho, ela chega, vai começar a mudar o pensamento dela a respeito do evangelho, porque o evangelho está sendo representado por você. Você entendeu? Agora imagina, os obreiros vazam, vai todo mundo embora, a pessoa sai. Entendeu? Às vezes ela não entendeu nada do culto, às vezes aconteceu algumas coisas, o diabo trabalhou tanto na mente dela, não conseguiu prestar atenção na palavra, enfim, ela não conseguiu cultuar o Senhor direito. Mas aquela mensagem dos obreiros ali, parando e falando, olha, a sua presença aqui foi muito boa, obrigado pela sua visita. Irmão, aquilo traz um impacto na vida do visitante. Talvez ele lembre da palavra, mas ele lembra do que você falou lá no final do culto, e aquilo é que vai trazer ele de volta. Os senhores estão entendendo, sim ou não? Eu digo isso, irmãos, porque no momento em que eu estava procurando uma igreja, para mim, eu era novo convertido ainda, né? E eu lembro que eu comecei com uma igreja chamada Plenitude de Deus, lá em Santa Maria. E lá no domingo, né, tinha um irmão que eu só via ele no domingo. E toda vez que chegava no domingo, nossa, eu ficava tão alegre ali, quando aquele irmão estava ali, porque ele recebia com tanta alegria e tudo, e na hora de ir embora, e recebia e tudo. E durante a semana eu não via ele. Eu falei, deve ser que esse irmão trabalhava, né? E quando eu fui descobrir, aquele irmão, ele tinha saído do sistema prisional, e ele cumpria a pena, né? Durante a semana, ele tinha um horário mais cedo para ficar, e no final de semana ele liberado para ir para a igreja, certo? Depois, irmão, nós acabamos nos tornando grandes amigos, e até hoje, assim, eu tenho uma amizade com ele, né, muito grande. Porque assim, eu não sabia, eu pensava até que ele era obreiro, ele ainda não era obreiro, né? Mas ele já estava ali na portaria, já estava ali num período probatório. E tipo assim, irmãos, eu já me espelhava nele, naquela pessoa ali. Eu era bem jovem, eu tinha 17 anos, e eu me espelhava. Eu falei assim, um dia eu for obreiro, eu quero ser igual a esse irmão, sabe? Porque assim, como eu falei, não só na hora que eu chegava, mas quando ia embora, né? Ele fazia não só comigo, com os outros, mas eu observava o que ele fazia comigo. E aquela, irmão, obrigado por você ter vindo, nossa, foi bom você ter vindo aqui hoje, foi bom, culto abençoado, maravilhoso, e tudo, e me dava um abraço, aquela coisa, sabe? Então, quer dizer, aquilo foi importante para mim. Por isso que eu falo, é importante também a gente fazer isso com os visitantes, né? E também se despedir, como eu falei, dos irmãos com esse carinho, demonstrando-lhes que a sua presença foi importante. Já falei, irmão, foi tão bom você estar aqui hoje e tal. Evitar sempre aquelas brincadeiras, aqueles irmãos que demoram a vir na igreja. Ei, irmão, por isso que choveu, hein? E tal, entendeu? Isso aí que não, pra gente é uma brincadeira, mas às vezes a pessoa leva isso aí com, né? Ô, irmão, nossa, mas tem anos que você não vê, hein? E tal. Sempre a gente tem que procurar, irmão, tô tão feliz que você está vindo aqui, de você chegar aqui hoje e tal. A gente sempre tem que chegar dessa forma para não constranger a pessoa, sabe, irmãos? Então vamos sempre tratar dessa forma. Amém? Amém. Tudo bem, meus irmãos? Então vamos lá. Ainda falando do trabalho do obreiro quando o culto termina, fechar janelas e portas, certo? Você está vendo, todo mundo está indo embora. Tem muita porta, janela ali. Opa, peraí, ficar um pouquinho aqui, deixa eu ajudar ali, vai precisar, né? Ô, irmão, você que vai fechar hoje, quer que eu ajude aqui e tal? Já ajuda, né? Então, sempre observe isso daí, certo? Desligar o som, normalmente sempre vai ter os irmãos que desligam o som,
certo? Os ventiladores. Às vezes alguém esquece de desligar o ventilador para terminar o culto. Deixa eu lá, vou lá ajudar também a desligar o ventilador hoje, né? Enfim, as luzes do banheiro no culto. O pessoal já está indo embora, deixa eu lá verificar as luzes do banheiro. Eu estou tentando ensinar o Tiago isso aí, né? Tem dia que ele esquece, irmão. A metade dos dias ele esquece, né, Tiago? Mas ainda, a gente ainda vai chegar lá, né, Tiago? Mas é isso mesmo. Não? Apesar de esquecimento, não? Às vezes está lá na casa da Madalena, né, ali na frente da igreja. E aí, Tiago, lá está tudo certo? Opa, ainda não fui não, mas já estou indo. Então, tá beleza. Mas ele volta e sempre faz, né? Mas é isso, irmão. Sempre a gente tem que... Não, é só o irmão fulano que vai lá, não. Eu vou lá e vou desligar, né? Sempre olha lá, deixaram um serviço lá e não deram descarga. Dá uma descargazinha e tudo, né? Enfim, vamos sempre observar isso aí. Opa, a caixa está jorrando água direto ali. Opa, isso aqui não está normal. Vou ver alguns irmãos que ainda estão ali para poder ajudar, pelo menos resolver esse problema parcialmente. Tem um registro ali para a gente desligar o registro em cada banheiro, enfim. Sempre dá para a gente, né, ver esses problemas que ficam aí depois do culto, correto? E esperar todos saírem e nunca deixar o pastor ou outro obreiro sozinho com desconhecidos. Às vezes fica uma pessoa ali, irmão, que é desconhecida, que não é, por exemplo, é da igreja. Às vezes é um visitante, aí para e fica ali conversando. Principalmente se for mulher, fica ali, um casal de obreiros que tiver, fica ali, aguarda um pouquinho. Se for homem, opa, fica um obreiro ali, dá uma disfarçada, fica ali na frente até o visitante sair. Teve situações que os irmãos já viram, né? Às vezes fica o visitante e ele fica ali, parado ali. Já ficou um rapaz ali, né, com uma bicicleta um dia, ficou o tempo parado, todo mundo foi embora e estava ali, né? Vai lá, conversa, troca uma ideia, entendeu? Mas nunca vai e deixa o pastor sozinho com pessoas desconhecidas aqui na igreja. Amém, irmãos? Não pode, certo? Às vezes o cara está com má intenção ali, a gente não sabe, e você está pelo menos ali para algum tipo de socorro, algum tipo de alerta, certo? Então nunca vou embora, deixa o pastor sozinho com desconhecidos na igreja. E se o pastor ou outro obreiro estiver orando sozinho por alguém, deve estar por perto para auxiliar. Eu falei disso durante o culto, mas depois do culto, vai uma pessoa e quer conversar, e fica um tempo ali conversando e tudo, e quer uma oração, fica ali por perto para ajudar também naquela oração, para ajudar naquela situação ali e tal. Sempre fique. Às vezes o pastor não vai estar naquele dia na igreja, vai estar outro obreiro, e a pessoa vai procurar alguém, né? Para às vezes contar um problema, para poder pedir uma oração. Fique ali outro obreiro, outra obreira, para poder dar algum tipo de apoio para aquela pessoa. Certinho, meus irmãos? Então, se eu não citei ou mencionei alguma coisa dentro desse contexto aí que pode acontecer, os irmãos já sabem, irmãos. Início, durante e final do culto, nós, como obreiros, nós temos um trabalho a servir no reino de Deus. Correto? Então vamos continuar para a última parte aqui do nosso estudo de hoje. E como deve ser o obreiro em relação ao tratamento com as pessoas? Pastor, nós já falamos aqui que o obreiro e a obreira deve tratar as pessoas, né, com carinho, com amor, com paciência, enfim. Não deve ser essa a situação do obreiro? Pois é, mas vamos levar isso para o lado prático, porque falar isso em teoria é uma coisa. Vamos entrar então na parte prática. Como é que deve ser na parte prática? Os diferentes tipos de pessoas. Primeiro, os membros em geral, os idosos e pessoas com necessidades especiais. Como eu falei, idosos, a gente sempre tem um carinho a mais, né? No caso, a gente aqui tem poltronas, né? Poltronas confortáveis, poltronas de cinema. Mas no caso de uma igreja que não tem, obviamente, você procura um local mais confortável para aquele idoso, para aquela idosa, enfim, para receber aquela pessoa se sentir querida e amada, certo? Pessoas com necessidades especiais também, você viu?
você já procura uma forma de deixar a pessoa confortável, enfim, um espaço ali que a pessoa fique tranquila, certo? Sempre nessa situação. E os membros, em geral, obviamente também, no padrão que nós falamos. É carinho, é paciência, é amor. Às vezes a pessoa vai vir num dia ruim, vai chegar estressado, vai falar coisas que não deve para você. Obreiro é obreiro, não pode ser aquela pessoa esquentada, assim, bate e volta, ofendeu, joga de volta, não pode. Tem que ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, sabe? É ruim, às vezes você vê pessoas reclamando de um obreiro ou de outro, e normalmente, já vi isso acontecer na obra, e normalmente acontece sempre com aqueles mesmos personagens que são mais desequilibrados, são mais ignorantes, são totalmente despreparados, nunca passaram por um curso como esse, mesmo fazendo um curso como esse, já foram consagrados pelos motivos errados, pelas propostas erradas, não pelo padrão bíblico, e tratam as pessoas, irmão, dá má resposta, dá você entendeu? Cada coisa, né, vamos dizer assim, aqueles obreiros e obreiras, aqueles obreiros cavalo, aquelas obreiras, não vou falar, né, o marido marido do cavalo aqui, mas enfim, são aquelas pessoas assim, claro que estou usando uma simbologia, né, de pessoas ignorantes, pessoas assim, despreparadas para o trabalho, Então, dentro da obra nós temos que estar preparados, porque você tem que estar preparado emocionalmente para receber ofensa sim, certo, irmão? Para receber ofensa e não tratar da mesma maneira, certo? Então, nesse contexto a gente deve estar preparado em relação aos membros em geral. Mas também são situações ou outras que às vezes vai acontecer também do membro vir descarregar alguma coisa em você, né? Espero que sim, né? Que seja uma vez ou outra. Mas se acontecer, porque a gente sabe, irmão, a gente vê obreiros, obreiras, líderes, pessoas que trabalham na obra de Deus. Às vezes as pessoas ficam chateadas com tanta coisa, tanta resposta que não era para ouvir, tanta situação, que a pessoa não precisava chegar daquele jeito, sabe? Enfim, acontece, todos nós somos seres humanos, às vezes nós também vamos errar, vamos em algum ponto a gente pecar, então por isso que a gente, enfim, deve levantar a cabeça, seguir em frente à obra e continuar, amém? Então vamos lá. E como é que os obreiros devem se portar então? Com criança, adolescentes e visitantes. Os visitantes, nós já trouxemos, né, aqui, como é que já adiantamos, como é que o obreiro deve portar, aquele carinho, aquele amor, aquela coisa toda. E as crianças, irmãos, como é que deve ser o tratamento com as crianças? Menino, igual eu falei, menino, às vezes tem situações que a mãe não consegue segurar, o pai não consegue segurar, entendeu? Principalmente os que estão ali na portaria, você vê que o menino está indo lá querendo ir lá para fora, você está vendo ali que o pai não viu, não está vendo ali, acha que o menino às vezes está até do lado, acha que o menino foi para o banheiro, o menino drible e está indo lá para fora. Você, obreiro, conversa com a criança, né? Bota a criança para entrar, claro, com jeito, com educação. Olha, não pode. O obreiro tem que ser educado? Tem que ser paciente? Tem. Mas o obreiro tem que ser firme. Ser firme não quer dizer ser ignorante. Ser firme não quer dizer ser bruto. Mas ser firme, não pode sair lá para fora, vamos lá para dentro. Dependendo da firmeza que você fala, às vezes a criança vai respeitar mais você do que a própria mãe, o próprio pai. Sabia? Não, vem cá, pega, entendeu? Negocia com a criança, entendeu? Sempre de vez em quando vem com uma balinha, não vai dar logo balinha assim comigo, não. Sempre eu pego aqui, ó, você ficar quietinho, vou te dar uma balinha, viu? Mas só se você ficar quietinho. Ele vai lá, sempre é assim, criança a gente sempre é assim, a gente nunca sai dando balinha antes não, senão você não consegue negociar, né? Então é assim, vai lá, entendeu? Leva, de preferência pede para ele vir. Se você vê que ele está vindo, está indo, pega no braço, vamos lá na sua mamãe, leva na mamãe. Situações que às vezes as mães não conseguem segurar os filhos, vê que a criança está muito agitada, está numa situação assim, você às vezes ali tenta pegar a criança, tenta ficar um pouquinho com a criança, pelo menos para acalmar. Não quer dizer que obreiros aqui não é para se tornar babá de crianças, não é isso não. Você, obreira e obreiro,
Vocês não vão ser babá. As mães vão soltar, os filhos, os obreiros se viram. Eu não estou ensinando isso, não é esse o papel. A gente faz o quê? A gente auxilia em situações que os pais não estão dando conta. Certo, irmãos? Então tem situações que às vezes tem pais que até já vem confiando, né? Ou mães que já até vem confiando. Deixar o menino solto que os obreiros pegam. Não. Você pega um pouquinho, você vê que a criança está agitada, depois chega aqui, irmão, estou entregando para você e fica com ele. E outra, você pegou a criança, você vai lá e devolva para a mãe. Certo? Qualquer momento que você pegar o menino no colo, você vê o menino solto, você pegou, fica um pouquinho com ele, devolva para a mãe. Você não solta ele de novo não, porque se naquele instante você pegou e a mãe viu, ela está confiando que você está com ele, né? Então você terminou, você vai lá e... Porque senão o menino escapou e você não viu, acontece alguma coisa, mas estava com irmã fulana, irmão ciclano. Não, você pega, beleza? Entrega de volta ali no braço da mãe. Certo, irmãos? Então, vamos ficar sempre atentos, igual eu falo. Já aconteceu de um menininho pequenininho aqui, ó. Ele tá... Nossa, situações que eu mesmo no culto eu já fico assim, preocupado. Porque o menino tava ali pulando, né? A mãe tá lá no mundo da rua, o menino pulando. Aí ele veio para trás assim, ó. E conseguiu na sorte pegar uma vez. E eu olhando, dando sinal para a mãe não viu. E o menino pulando. E vindo para trás, eu vi na hora do menino, nessa polada, ele vir cair, meter a cabeça no chão, sabe-se lá o que pode acontecer. A criança às vezes pode até morrer, ou às vezes dá problema na cabeça por uma queda dessa, né? Então viu a situação que está acontecendo, chega na mãe, cuidado, não deixa o menino assim não, entendeu? Cuidado, ele está pulando de costas, não pode. Quer dizer, qualquer situação que você vê que está fora, vamos tentar pelo menos auxiliar, ajudar, porque às vezes Satanás ele age nesses pontos para causar um acidente, para tentar matar o culto, você entendeu? Tirar a atenção dos irmãos do culto, e a gente tem que ficar, no caso, esperto e atento a isso. Atento também a adolescentes. É um adolescente, está muito lá fora, chega nele e conversa, olha, eu estou pensando se está muito aqui fora, que está acontecendo alguma coisa, você está passando mal, já chega, sempre a gente chega assim, né? Como é que você está, filho? Você está passando mal? Você é uma jovem? Está passando mal, filho? O que foi? O que está acontecendo? Entendeu? Normalmente você é uma menina e você obriga a estar lá, chega na irmã, vai lá, conversa com ela, vê se ela está passando, estou vendo essa menina muito ali fora, vai lá, conversa com ela, você entendeu? Vai lá, conversa, entendeu? Então vamos lá para dentro. Se é um menino, vai lá, o varão, o que foi? O que está acontecendo? Estou vendo você aqui muito aqui fora, o que foi? Você está passando mal? Né? Não, tranquilo. Então vamos lá para dentro, filho, vamos participar lá do culto. Se for aquele adolescente meio bruto, meio ignorante que está ali, você... Não, então, né? Chega lá no pai, dependendo da situação, ó, seu menino está lá fora, viu? Eu até conversei com ele para ele vir, né? Mas só estou avisando que ele está ali, entendeu? Um adolescente, aconteceu alguma coisa, né? Então, sempre a gente faz isso, certo? Criança, adolescente, né? A gente sempre age dessa forma. A gente não vai brigar, não vai discutir, não vai fazer nada nesse sentido. A gente só vai ali, porque senão vira uma festa. Aí vira aquele tanto de gente lá fora, e também a gente não pode aceitar, a gente não pode deixar, certo? Então só de você chegar com educação e com firmeza, pelo menos eles já vão ter uma leitura de que a casa de Deus não é bagunçada. Eles vão estar nos corredores aí bagunçando, né? Fora do ambiente culto, né? Aqui não, meu amigo. Aqui a gente tem obreiros que é justamente para, como eu falei, está passando mal, está acontecendo alguma coisa? Não, vamos orar, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Vamos tentar, de alguma forma, mostrar quem está. Deixa eu pegar uma água ali para você, uma aguinha para você tomar, enfim, alguma coisa nesse sentido. O que a gente não pode é ver adolescentes soltos o tempo todo aqui, entendeu? E a gente ficar quieto e não tomar nenhuma providência, certo, meus irmãos? Ok? Então, entenderam em relação a crianças? Em relação a adolescentes? Certo. Certo. Vamos lá então, continuar então. Vamos lá. E pessoas alcoolizadas ou sob efeito de drogas? Irmão, principalmente em culto de libertação, já teve situações, principalmente lá em Santa Maria, na época que a gente estava lá com o pastor João Batista,
Da gente chegar lá no culto, irmão, às vezes o cara aparecia assim, sabe, sem camisa, já tinha caído, já estava meio sujo, e ele vinha com a bicicleta nas costas. O cara chegar quase entrando dentro da igreja com a bicicleta nas costas. Eu lembro que tinha um obreirinho, quando o obreirinho viu, ele já vazou, deu uma disfarçada, foi lá pro banheiro, né, e só saiu daquele banheiro quando ele viu a gente chegando lá para conversar. Então, assim, chega pessoas nessa situação, as pessoas ficam assustadas. Irmãos, pessoas assim, alcoolizadas, bêbadas, se for mulher, as obreiras chegam ali próximo. Se for homens, os obreiros é que vão chegar, certo? E vão conversar. Às vezes tem pessoas que estão alcoolizadas ou estão meio ali sob efeito de drogas, mas vão estar ali meio que tranquila, né? Enfim, opa, tudo bem, recebe bem, dá um lugarzinho para ele sentar ali. Normalmente sempre a gente põe ali atrás. Por que, pastor, ali atrás? Porque ali atrás é mais fácil de você resolver alguma situação que aquela pessoa quiser causar, né? Às vezes fica atrapalhando o culto, enfim. Então, sempre pega a pessoa, bota ali atrás. Se você vê que a pessoa já chegou assim meio alterada, já chegou assim meio querendo, não há problema, o que a gente vai fazer? Sempre conversa. Opa, Pai do Senhor, não, chega aqui, deixa eu arrumar um lugarzinho. Não sei o que, eu quero sentar na frente. Normalmente bêbado só quer vir aqui na frente, que é para atrapalhar, que é para conversar com o pastor. Não, senta aqui atrás, você quer uma água? Deixa eu pegar uma água para você. Quando você fala isso, irmão, o negócio da água, você já quebra um pouco a pessoa, né? Então a pessoa já vai lá, ela já senta ali, entendeu? Normalmente quando já tem uma pessoa sentada ali, já conduza. Não, é porque eu quero sentar lá na frente. Não, é porque aqui na igreja, nós, os obreiros, normalmente sempre a gente encaminha os visitantes, a gente dá uma assistência aqui para os visitantes, né? Eu estou aqui para dar uma assistência para você. E vai lá, coloca ele. No último banco não tem, mas tem os bancos mais para trás. Coloca eles nos bancos mais para trás e fica ali por perto. Fica ali por perto. Na hora que levantar, começar a fazer bagunça, senta ali do lado. Nem que fique só você sentando ali do lado o tempo todo até o culto terminar, mas fique ali, pelo menos para segurar a pessoa, né? Ah, tá. Não, é porque não, aqui não pode não. Está na hora da palavra, não pode conversar, a gente tem que escutar. Não, porque você quer uma oração? Então nós vamos orar por você. Vem cá, que quero orar por você ali fora. Ali é o momento da palavra, aqui não pode, né? Só fala assim, aqui não pode, aqui não pode. Pronto, acabou. Entendeu? Trouxe ele ali com o argumento de que aqui na igreja a gente dá assistência para o visitante. Você já quebra ele. Falou da aguinha, você quebra ele. E falou não pode, com educação, acabou. Não, porque eu quero oração. Não pode, mas eu posso orar por você aqui, tá? Não, é porque aqui não pode conversar. É hora da palavra, aqui não pode conversar. Pronto. Fala com educação, carinho, acabou. Aí se vê que é uma pessoa que começou ali, né? Aí o outro obreiro, obviamente, que já está ali atento, você já dá um sinal para o obreiro que está ali perto ali, o outro já está atento, já chega junto e os dois conversam. Aí se vê que não tiver jeito mesmo, aí bota ali fora, conversa com ele, para a pessoa se acalmar. Se se acalmou e vier, traga para dentro de novo. Normalmente quando a pessoa vem nesse estado, ela mesmo não fica, ela fica um pouquinho, já vai embora, né? Mas por que a gente sempre tem que tentar o máximo possível tratar essas pessoas com calma, com carinho? Porque às vezes é naquele dia, muitas vezes, que aquela pessoa vai encontrar libertação. Às vezes a pessoa está vindo ali porque já tem um familiar pagando preço pela vida dela em oração. E às vezes é ali que Deus vai operar a libertação. Por isso a gente nunca já olha para uma pessoa que entra alcoolizada dentro da igreja, já querendo se livrar da pessoa. Não é assim. A gente vai fazer de tudo para tentar segurar a pessoa dentro da igreja, mas óbvio, tentando manter o quê? A ordem e a decência. Certo, meus irmãos? É fácil? Não é, mas a gente tem que tentar dessa forma. É igual o irmão da bicicleta. Foi fácil segurar ele? Foi. Mas conversando com ele, com carinho, com atenção, eu fiquei do lado dele na porta, irmão, o culto todinho. Aí até que ele veio, no final veio para frente, a gente orou por ele, né? Manifestou demônio, tudo foi aquela coisa. Mas depois, irmão, a gente conseguiu ir na casa dele, a gente conheceu a esposa dele, estava sofrendo muito com ele naquela situação. Ele foi para a igreja uns dias, a gente conseguiu ajudar ele, depois ele acabou mudando. Mas foi interessante, irmãos, que ele acompanhou a igreja durante um tempo e Deus estava fazendo uma obra na vida dele, sabe? Devido a eles terem mudado, a gente não conseguiu mais contato, saber o que aconteceu, né? Mas foi muito bom, assim, o tratamento que foi dado a ele,
Jamais imaginaria um cara chega drogado, com a bicicleta nas costas, sem camisa, todo sujo, já tinha levado umas quedas, já estava machucado. Uma pessoa dessa que é o quê? Chamar a polícia que vai dar problema. Não, a gente está aqui para receber pessoas assim. Vamos receber pessoas assim com carinho, com amor? Vamos. Mas, sem deixar ele atrapalhar o culto. Certo, irmãos? Sempre paciência, educação, amor, carinho, mas firmeza. As coisas de Deus é com ordem e com decência. Certinho aí, meus irmãos? Dá para ser assim, Zilton, Genildo, jovens aí, Daniel. Então vamos lá. Continuando aqui. E os moradores de rua e pedintes? É uma outra classe de pessoas, né? Moradores de rua. Tem muitos moradores de rua que às vezes a cabeça dele não é boa, né? Às vezes ele já está morando na rua porque já tem problemas psicológicos. Às vezes está desaparecido da família, nem sabe onde ele está. Chega aqui, irmão, fedendo, sujo. E você é aquele ovelheirão cheiroso, aquela ovelheirão bonita, cheirosa. E aí? Às vezes não quer nem abraçar direito porque está fedendo, né? Pois é, se você for desse jeito, irmão, você não está preparado para ser obreiro. Nem nessa igreja e nem igreja nenhuma do Senhor. Obreiro é aquele que suja o seu terninho, né? Põe para lavar depois. Põe para lavar depois. E aquela gravata bonita, então. Tem que abraçar um mendigo com a gravata daquela. Suje, faça o que for, mas abraça. Por quê, irmãos? Porque era assim que Jesus faria. E o mais importante, é assim que Ele quer que nós façamos. Tem um texto que eu quero até deixar para os irmãos, que vai resumir tudo o que nós estamos falando nesse curso, né? E eu vou abrir aspas aqui agora. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É o exemplo maior que Paulo está dando sobre humildade. Para quem? Para a igreja, para os membros. Agora imagine os obreiros. Os obreiros, Jesus chegou ao modo de falar: é assim que eu quero. Ele vai lá e lava os pés. E diz: se eu, como Senhor, lavo os pés, imagine vocês que são meus servos. Vocês é que devem lavar os pés uns dos outros. Então, irmãos, o obreiro tem que vir para a igreja cheiroso, bem arrumado, bonito. Amém, ele está a serviço da obra de Deus. Nós vamos tratar dessas coisas na próxima aula. Mas aqui eu quero que vocês entendam, estamos já quase finalizando. Eu quero que vocês entendam, irmãos, é um mendigo, é uma pessoa que está numa situação, jamais o obreiro deve chegar: nossa, irmão, ali está fedendo, nossa, aquele ali, né? Não faça isso não, porque é feio, sabe, irmãos, é feio. Abrace, né? Trate, ele é um ser humano que está ali, que precisa do Senhor Jesus. Então você, pessoa, tem que estar ali e abraçar. Irmão, você que faz isso, coragem de abraçar uma pessoa assim, tem coragem de tratar bem uma pessoa assim, você pode ter certeza que você volta para casa, embora talvez fisicamente o mais fedido, espiritualmente o mais cheiroso, porque você agrada o Senhor com esse tipo de atitude, certo? Esse é o lado humano que eu estou falando, que nós precisamos ter com os moradores de rua, as pessoas que chegam na situação. Agora, tem uma outra questão importante, que nós como obreiros devemos estar alerta em relação a pedintes. Porque tem gente que vai chegar aqui e vai chegar como? Vai chegar querendo, pedindo alguma coisa, contando sempre uma história. Isso os irmãos já são acostumados, né? Contando uma história: porque faltou gás, porque está acontecendo isso, porque eu não tenho o que comer, isso e aquilo, eu preciso hoje de um lugar para dormir, eu preciso pelo menos, está faltando só R$5 para me completar. Às vezes ele até te mostra algum dinheiro. Sempre a história é a mesma.
Aqui a gente já tem uma regra. A gente nunca ajuda com dinheiro. A gente ajuda com cesta básica, certo? A pessoa deixa o endereço, a gente vai lá, dá a cesta básica e, havendo a necessidade, a gente vendo que realmente é uma pessoa que genuinamente precisa de um socorro, aí a gente vai se organizar para a gente poder ajudar com algo mais. Entendeu, irmãos? É assim que funciona. A obra de Deus aqui não é bagunçada, certo? Até porque a gente sabe que 99% dessas pessoas são viciadas em droga, em alcoolismo, e ela faz qualquer coisa para ludibriar, principalmente quem? Os cristãos, porque nas igrejas é que tem um local onde se ensina que deve amar o próximo, essa coisa tal. Então eles vêm usando a boa fé das pessoas para tentar sustentar os seus vícios. Eles fazem de tudo, irmão. São pessoas que já não têm mais dignidade, certo? Então eles vão chegar muitas vezes no meio ou no final do culto. Você chamar ele, entra aí, participa aqui no final aqui, a gente se organiza. Você vê que ele não quer, ele fica um pouquinho, você vê que não vai ter o que ele quer, ele vaza e vai para outro lugar. É ou não é? Porque o interesse dele não é libertação, não é Cristo, né? Pelo menos naquele instante ali, ele quer o dinheiro. Então vai ficar te perturbando, né? Então já aconteceu situações, das vezes, eu estar sozinho aqui, a pessoa aparecer, não ter mais ninguém, e eu ter que pegar ali R$5, sei lá, algum dinheiro dá para a pessoa, pelo menos para a pessoa ir embora. Porque às vezes você nega, às vezes a pessoa fica com raiva, taca uma pedra na janela dessa daí, numa porta dessa aí, o prejuízo é maior. Você entendeu? Então, às vezes a gente faz para se livrar, mas a pessoa volta depois. E aí, quando você volta depois, você está com os obreiros, você pode chegar mais firme e falar. Mas o que a gente faz numa situação como essa? A pessoa está insistindo, né? Olha lá, aquele lá é o pastor. No final do culto você fala com ele. Jamais. Você jamais deve colocar o pastor numa situação dessa. Né? Ou então chegar, você sabe que é um tesoureiro? Peraí, não, fala com o tesoureiro ali, aquele irmão tesoureiro. Vai lá e vê com ele. Graças a Deus isso aqui nunca aconteceu. E eu imagino que nunca deva acontecer, né? Mas é sempre bom a gente falar, porque vai que um obreiro sem noção, digo nem um obreiro, às vezes um irmão sem noção, você vê falando isso, você já chega e já corta essa situação. Então, chegou pessoas nessa situação. O que você faz? Olha, aqui na igreja, a gente é proibido de ajudar com dinheiro. É uma regra que tem. É proibido. A gente já teve problemas sérios com isso. Certo? A gente ajuda com cesta básica. Deixa o seu endereço, a gente vai te visitar. A maioria não vai dar o endereço. Mas se der, a gente olha e conversa, né? A gente leva o departamento lá para ver a situação da pessoa. Mas sempre é isso. Me dá seu endereço que a gente vai te visitar e a gente vai ver o que a gente pode te ajudar. Sempre é assim. Sempre é assim. Você já resolve a situação da pessoa. Ah, eu quero falar com o pastor. Eu quero o pastor. Quem é o pastor? Bom, aqui tem vários pastores, mas você queria ajuda em quê? Acabou. Eu também sou um pastor aqui, eu sou um obreiro, eu também resolvo alguns problemas da igreja. Porque tem vários pastores, cada um atua numa área. Você queria ajuda em quê? Não, porque eu preciso de um, né? Mas você não tem nenhum centavo. Não, é porque nós temos um departamento que mexe com ação social, a gente ajuda pessoas. Você tem que deixar. Se ele pedir, repita a mesma informação 3, 4 vezes. Não, mas é porque eu preciso de... Não, a gente trabalha, a gente faz um trabalho social. Mas o nosso trabalho social é assim, você dá um endereço, a gente vai atrás de você. Repita isso quantas vezes ele pedir dinheiro. Não, a gente ajuda, mas a gente é proibido de ajudar com dinheiro. Vou repetir para o senhor entender. A gente é proibido de ajudar com dinheiro, a gente ajuda, tem um trabalho social, a gente visita a pessoa, a gente vê a situação dela e vê como é que a gente pode ajudar, junta uma cesta e vê o que a gente pode ajudar. Dá o seu endereço aqui. Repita 3, 4, 5 vezes. Não vai chegar nem na quinta vez, ele já vai entender e vai ver que ali não pode. Quer dizer, você não vai estar negando ajuda para ele, você entendeu? Você só vai estar o quê? Não dando dinheiro para ele, só. Mas não vai estar negando ajuda para ele. Se de fato é uma pessoa que precisa de ajuda, ele vai dar um endereço, ele vai se dispor e aí a gente vai ajudar depois, certo? Mas nunca diga, não, o pastor aqui aí, não. O que é? Sempre digo, o que você precisa? Não, eu queria falar com o pastor, mas é sobre o quê? Porque tem vários pastores, cada um atua numa área. Você queria em que área? Ele não conhece a igreja, não sabe como é que é a estrutura da igreja, como é que é a organização da igreja, então ele não sabe. Diga isso para ele. Não, aqui tem vários pastores, cada um atua numa área. Você precisa de ajuda em quê? Pronto, você já mata o pau e depois explica para ele como é que funciona. Certo, irmãos? Então é isso. O obreiro é assim que a gente já resolve aqui. Não chega nem no pastor essa situação. E lembrando, o cara não foi embora, tá ali no final, espera ali e tal.
até o indivíduo ir embora, para depois, você entendeu? Você ir embora e deixar seu pastor tranquilo ali na casa pastoral, né? Ou no caso, quem estiver morando na casa pastoral. Certo, irmãos? E por fim, o obreiro deve estar atento, irmãos. Esse também é um ponto importante, que a gente pouco ouve falar, mas que em alguns momentos já deu uma pincelada sobre esse assunto, sobre como você trata homossexuais caracterizados, né? Porque tem muita pessoa que é homossexual, você não sabe, mas tem aqueles que são caracterizados. Como? É aquela pessoa que é uma mulher e você vê vestida de homem, por exemplo, ou que você percebe ali que é um homem, está vestido de mulher, e vem para a igreja, vem querendo libertação. É uma coisa incomum pessoas assim no nosso ambiente? Não é comum. Mas quando essas pessoas vierem, irmãos, você obreiro, tem que ter um tipo de recepção, de modo que você não transpareça que você ali ficou impressionado com a aparência da pessoa. Porque imagine só, chega um homem aqui, né, com a calça de mulher ali, torada ali, um corpetinho, aquele cabelo assim todo, você entendeu? Quer dizer, a tendência nossa, humana, é a gente já olhar assim, né? Já dá uma olhada assim, né? Quer ver? Levanta aí, Zilton. Vem pro lado de cá, né? Vamos supor, um homão desse aqui, chegando vestido assim de mulher e tudo, né? Chega aí, vem cá pra gente se cumprimentar, né? A tendência, Pai do Senhor, né? A gente quer aquela olhada assim. Não, você não pode fazer isso. Vem pro lado de cá, Zilton, aqui, ó. Como é que a gente tem que fazer isso? Primeiro, o obreiro tem que estar preparado para não constranger as pessoas com o seu olhar. O seu olhar, irmão, ele vai constranger muito mais do que qualquer palavra que você trouxer. Então, você chegou, viu uma pessoa assim, totalmente comum, aquele cabelão, aquela coisa, aquela roupa de mulher, mas você vê as características fisionômicas que é o homem, você sabe que é um homem, né? Você cumprimenta olhando nos olhos. Pai do Senhor, seja bem-vindo e tal, né? Fique à vontade, olhando nos olhos, o tempo todo olhando nos olhos, certo? Olhando nos olhos. Porque quando você olha nos olhos, é como se você estivesse olhando diretamente para a alma daquela pessoa, para aquela pessoa. Você entendeu? Há uma relação forte na questão do olhar, de olhar para os olhos, entendeu? Então, você olha para os olhos, você tenta esquecer a aparência. Tenta esquecer, entendeu? Porque por mais que a pessoa olhe para cá e você dá aquela olhada assim, às vezes de relance ela percebe que você está ali observando. Não, tenta só olhar para os olhos, já vira o rosto ali, cumprimentou, a pessoa foi, já vira o rosto e tudo. Evita, né? Mesmo que a pessoa passou ali, está dando aquela olhadinha assim, porque se tiver uma outra pessoa junto, uma outra pessoa passando para trás, ele vai dizer, aquela pessoa que estava para trás, ele fica te olhando estranho, entendeu? Então nós temos que ficar atento, olhando nos olhos. Porque é um ser humano comum igual a nós, né? E nós, como cristãos, sabemos que é uma pessoa que precisa de libertação, certo? E no caso de pessoas de uma aparência incomum, obrigado, Zico. No caso de uma pessoa de uma aparência incomum, o que eu digo assim, uma aparência incomum? Pessoas com excesso de tatuagem. É normal a gente ver pessoas com a tatuagem assim no pescoço, com aqueles brincão assim esquisito, entendeu? É comum? Não é. Não é comum, certo? Pessoas às vezes chegando, aquele bração todo, né? Você está desenhando uns capetão desenhado aqui, aquelas coisas, né? Às vezes a pessoa pode chegar aqui, não há característica fisionômica que é incomum, certo? É o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento. Sem procurar olhar ali para o braço, para onde está a tatuagem dela, porque senão a pessoa pensa, irmão, que você está ali. Às vezes a gente olha por curiosidade, fala a verdade. Você olha ali porque você é a curiosidade de saber que desenho é aquele. Mas a pessoa ali, o inimigo já coloca outra coisa na cabeça da pessoa. Está olhando aqui com preconceito, entendeu? Está olhando com preconceito. E aí a gente não pode dar essa brecha para o inimigo, sabe? A gente pode dar essa brecha para o inimigo. Inclusive, a gente já visitou pessoas, né? Que já vieram na igreja, se sentiram bem recebidos, exatamente por conta disso. Porque a pessoa não se sentiu assim, com preconceito, como ela se sentiu indo em outros lugares,
pastor, eu fui lá na sua igreja, eu gostei porque as pessoas não ficam olhando para mim, eu fui em tal lugar, as pessoas ficavam me olhando e tudo, né? Só porque eu uso tatuagem, as pessoas acham que eu sou assim. E eu fui explicar para ele, falei, não, as pessoas olharam para você, não foi porque estava te condenando, te julgando, mas porque é diferente. Eu olho, estou olhando para o seu braço aqui, eu queria até ver, até brinquei com ele, que imagem é essa? Fiquei brincando, olhando, né? O que tinha lá no braço dele, lá no corpo, no pescoço, isso aqui, o que é? Pois é, a gente fica querendo olhar, mas eu particularmente não olho exatamente para você não pensar que eu estou com preconceito. Mas é uma curiosidade que a gente tem, até de saber que imagem. Aliás, você não coloca isso aí, não é para mostrar, não é para ser visto? Pois é, então, como é uma coisa em comum, a gente olha, mas não é julgando. E aí eu trabalhei isso na mente dele, entendeu? Então, quando você chegar num local, se for numa igreja assim, as pessoas podem olhar, mas não é te julgando, é porque as pessoas acham que é algo diferente. E tudo que é diferente a gente olha, a gente observa, é ou não é? Entendeu? Só que aí, o que acontece? Nós, como obreiros, tem que entender que a pessoa que vem, ela não pensa desse jeito, certo? Agora, vamos entrar num nível um pouco mais complicado. Não sei se os irmãos já viram, tem reportagens que tem na internet, pessoas que fazem transformações no corpo, transformações no rosto. O cara consegue pintar, irmão, a bola do olho lá, assim, ao redor da bola do olho, essa parte branca do olho, de preto, de vermelho, entendeu? Bota um chifrinho aqui dentro da cabeça, umas bolas, bota um chifrinho aqui, bota a tatuagem aqui no rosto, na cabeça toda. Tem pessoas que transformam o rosto para ficar parecido com um demônio mesmo. Parte a língua no meio, entendeu? Enfim, ela faz cada coisa que, assim, ela quer parecer mesmo com um ser assustador. Muitas das vezes não é nem porque a pessoa é satanista. Algumas pessoas porque sim, são satanistas, né? Mas outras pessoas não é nem porque é satanista. Até porque eles não creem nem no diabo e nem em Deus. Para eles, Satanás é como se fosse um ser mitológico, que ela acha interessante, né? O que se pensa, o que seria a imagem de Satanás. Ele quer se parecer com Satanás, porque acha interessante, como se fosse um personagem qualquer, como se fosse, por exemplo, um ser mitológico, vamos dizer assim, igual Hércules, né? Enfim, um outro personagem aí, o Batman, enfim. A pessoa quer se parecer com aquele personagem e vê Satanás como um desses personagens e ela imagina e quer se parecer. É claro que a gente sabe que por trás há também vamos dizer, uma orquestração maligna, né? A gente, no nosso contexto espiritual, nosso contexto religioso, a gente entende dessa maneira. Mas a gente deve entender aquela pessoa como cheia do diabo naquele instante, para a gente ficar até com medo de chegar perto. Não, chegou uma pessoa, é incomum ela chegar assim, é muito difícil, mas se ocorrer, por mais que aquela pessoa tenha uma aparência completamente assustadora, assim, vamos dizer, fisicamente falando, a gente deve fazer o quê? Sempre olhar para os olhos, certo, irmã Luísa? Cabelo, a testa, tem muita coisa ali que você vai olhar que a pessoa colocou ali para ter uma aparência mesmo diferente, certo? Tem pessoas que têm 90% do corpo tatuado, certo? Mas a gente olha para onde? Para os olhos. Por quê, irmãos? Porque ali é um ser humano que precisa de Jesus, que precisa de libertação. E Deus está trazendo aquele ser humano naquela igreja exatamente para ele ter um encontro com Deus. E é você que vai fazer aquele ser humano, que muitas vezes a sociedade já olha para ele e vê como um ser humano estranho, um ser humano diferente. Você vai mostrar a ele que ele é a imagem e semelhança de Deus, que ele é um ser humano importante para Jesus. Como? Olhando nos olhos e recebendo bem aquela pessoa. Vocês estão entendendo, irmãos? Muitos de nós talvez não estejamos preparados para isso, mas um curso desse, numa situação em que pessoas vierem assim, vocês que são jovens, inclusive que estão aqui, estão ouvindo esse curso, o Espírito Santo de Deus vai lembrar vocês do que vocês estão ouvindo e vocês vão saber como receber essas pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Então, ocorra o que ocorrer, haja o que houver, obreiros estejam preparados para a obra, estejam preparados para receber bem cada uma dessas pessoas. Amém? Eu quero convidar todos a ficar de pé, nós vamos orar agradecendo ao Senhor e nós iremos encerrar essa segunda aula, lembrando que nós só teremos mais uma aula e vai ser no dia 12,
acho que é dia 12 de março, né? Dia 12 de março. É um sábado antes do grande evento que nós teremos aqui na nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, e te louvar pela tua presença, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos presentes aqui. Que cada um de nós possamos levar para a nossa vida um aprendizado para nos tornarmos bons obreiros preparados, meu Deus, para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.